Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube nesta Belo Horizonte gelada, hein? Gelado também foi o Atlético, lá na Arena MRV e aquela chuvarada lá em Salvador pro Cruzeiro. Tudo isso a gente vai debater daqui a pouquinho, porque você sabe, né? Claro, eu começo sempre trazendo esta dica maravilhosa. Acesse esse QR Code que vai estar aí na tela e clica nele com o seu celular. Faz aquele scanner, que é um nome bonito. Escaneie este QR Code aí e venha fazer parte da Faculdade Scanner de Promove, porque nele você vai encontrar cursos EAD, presencial, semipresencial, tem tudo quanto é jeito e cabe direitinho no seu tempo e melhor ainda, no seu bolso, porque os preços aqui são os melhores da estratosfera. Então clica nesse QR Code e faça parte da Faculdade Scanner de Promove. Seu futuro vai estar melhor que a seleção brasileira com o Ancelotti, viu? Mesmo classificado. Eu tenho certeza no que eu estou falando. Clica nele e faça parte das Faculdades Scanner de Promove. Bom para o seu futuro e para o seu bolso. Vamos começar a debater o esporte, então? Você, eu e Maicão do Barreiro. E aí, Maicão, bom? Bom demais, Paulo. E o friozinho? Ah, rapaz, já tô com saudade do verão, viu? Aqui na Arena você teve, não teve? Estive lá ontem. E aquela friaca, papai? Você tava com o quê? Touca, blusa? Blusa de frio, calça, só faltou a luva e o cachecol. Ê, papai, a garganta ficou de boa. Ah, hoje tá meio esquisito. Tá meio rateando? Ah, tá. Ai, 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 ó. Quem não rateou foi o Atlético, né? Vamos começar falando do Atlético, que foi o último desses dois times mineiros, né? Dos rivais mineiros a entrar em campo. Jogou contra o Inter, tomou uma pressão e achou um gol primeiro, né, Omar? Exatamente, Paulo. O Atlético que teve dificuldades, né, na saída de bola, o Internacional dominando as ações no meio campo, sobretudo com o Tabata, né, Bruno Tabata, revelado pelo Atlético. Deu uma canseira danada no Galo no início da partida. Depois o Galo foi entrando no jogo, foi tentando controlar as ações, mas ainda muito pouco produtivo do meio para frente. Né? Até se comentava lá nos bastidores, na hora que o Atlético acertar o último passe, ele iria criar grande chance. Isso só aconteceu praticamente no último lance do jogo, né? Sim. Naquela bola enfiada do Igor Gomes para o Júnior Santos. E detalhe, só te cortando, Sim. o detalhe é o seguinte... Não vem com essa de, porque o Atlético só conseguiu porque o Inter estava desfalcado. O problema é do Inter. Problema é do Inter. O Atlético precisava ganhar, foi lá e fez a parte dele com este gol contra do início, para depois dar essa sequência que é o que você está comentando, né? Exatamente. E mais uma vez, né, o gol saindo ali pelo lado esquerdo com o Rubens no cruzamento, infelicidade do zagueiro Vitão. No primeiro momento, todo mundo achou que foi gol do Rony, mas depois, revendo as imagens, foi gol contra, o Atlético contou um pouquinho com a sorte, e ali o jogo ficou mais favorável, porque o Internacional partiu para cima e o Galo tentando alguma coisa nos contragolpes. Vitória importantíssima, Paulo, apesar do Inter não estar em boa fase, mas, igual você falou, não interessa, pouco importa para o Atlético. O Galo que termina na 7ª posição, poderia ter entrado no G6, mas o Bahia venceu o Bragantino fora de casa. O Atlético vai trabalhar esse mês de julho com tranquilidade, com muita coisa para acertar, sobretudo no meio campo do Galo, viu? E detalhe é que vai ter essa pausa agora com o Atlético podendo recuperar jogadores. Tem Exato. o Arana que provavelmente volta. Exato. O Arana que pegou um rato. Você não está sabendo disso não? Acessa lá o hojeemdia.com.br ou nas nossas redes sociais, jornal @hojeemdia, que você vai ver que o Arana estava numa briga tremenda para tentar achar um rato que tinha invadido a casa dele, né, mãe? Foi. Até que, enfim, nessa sexta, ele conseguiu capturar o animalzinho. Desde segunda-feira que ele está nessa luta. Pensa, 4 dias tentando... Vem cá, bichinho. Vem cá, toma um queijinho. Toma queijinho. Tom e Jerry, né? Aí ele conseguiu pegar. Então o Arana volta. Isso. E aí eu tenho uma dúvida. Será que o Hulk tá sentindo alguma coisa em termos de desgaste, cansaço, Mike? Porque a gente não tá vendo ele realizar tantas partidas boas como já foi no passado. Tudo bem que tem idade, isso e aquilo. Mas ontem eu também senti um pouco a ausência dele. Você não achou, não? Parece que tem muita coisa, né, Paulo? A questão da parte física, a questão do gramado também. Parece que ele não está acertando o ritmo, né?
da velocidade da bola ali, várias vezes, lançamentos para ele desistiu no meio do caminho. Tem a questão da tática do time, ele precisa de um parceiro, ele ficou meio órfão, né, com a saída do Paulinho. A expectativa é que o Dudu possa reeditar essa dupla com o Hulk. Então, assim, eu acho que é um combo que está culminando com esse baixo futebol do Hulk. Ontem, para mim, ele foi um dos piores em campo. Também. Né? Apesar disso, saiu aplaudido pela torcida, pela história que tem. É ídolo, sempre vai sair. Mas, assim, vai ser um mês aí para ele acertar essas questões. Você falou do Dudu, e aí? O Dudu, na sua opinião, na sua visão, que teve lá acompanhando mais do que quem estava só pela TV, o que você achou do Dudu em campo? Eu achei, assim, muita luta e pouca inspiração, né? Sobretudo no primeiro tempo. Eu achei ele meio fora de sintonia ali com os colegas, tentando alguma coisa, ora pela ponta direita, ora mais centralizado. Mas ainda eu acho que ele precisa de alguns jogos para entrar no ritmo. Do trio ofensivo do Atlético, para mim, o melhor disparado foi o Rony. Acho que ele fez um bom jogo. Então o Rony segue com essa ideia. E esse trio que antes era formado com o Coelho, que pode ser que saia na próxima janela, na janela de julho. O Cuca garantiu que ele fica, né? Proposta está na mesa. Exatamente. Dinheiro o Atlético precisa. Exatamente. Mas o Cuca falou que ele fica. O Cuca, além dele, o Cuca quer mais jogadores, né? Para poder aguentar a pancada que vai ser até o fim do ano, com as competições Copa do Brasil, Sul-Americana e o Brasileiro, precisa reforçar, não é perder jogador. Exatamente. Coelho e Rubens são os atletas que a gente poderia trazer em termos de janelas, da próxima janela de julho, que seriam os mais... E o Lianco também, né? Exato. E o Lianco também, os três que seriam mais assediados. Concordo com você, Paulo. Eu acho que o Atlético tem que dar uma segurada nesses três jogadores aí, sobretudo no Lianco, viu? Porque ele é o principal jogador do Atlético de defesa, né? Ontem o Igor Rabelo até fez uma apresentação bem regular. Foi honesta. Conseguiu anular bem as jogadas do Borré, né? Sim. O próprio Wesley, né? Ex-Cruzeiro também. Então, assim, o Lianco tem que ficar, o Rubens também. O Rubens que saiu machucado ontem, né? Foi substituído. E o próprio Coelho. Aí que tá, né, Paulo? Quando o Coelho estiver à disposição, como é que vai ser, hein? Quem sai para a entrada do Coelho? Rony, Dudu. Para mim é o Dudu. Né? Para mim seria o Dudu. Porque como é que você tira o Rony? Pois é. Entendeu? Em grande fase, né? A briga para mim vai ser Aí você pode ter. Em um jogo vai ser Dudu, Rony e Hulk. No outro vai Coelho, Dudu e Hulk. Pode ser essas as opções do Cuca, né? Revezando. Nós só vamos descobrir na volta do Campeonato Brasileiro, que está marcado para o dia 13 de julho. Então, galerinha já saiu para as férias aí. Fausto Vera saiu com malinha na mão. Agora a gente não sabe se é só para curtir férias ou se já é um adiós galão. Pois é, Paulo. E assim, o setor que o Atlético precisa ser muito assertivo nessa janela é no meio, né? O Galo precisa de no mínimo 2 volantes com qualidade, porque o meio de campo do Atlético inexiste, né? Você vê o Scarpa correndo ali igual barata tonta, tentando alguma coisa, mas não consegue fazer essa ligação. Aí o Hulk tem que sair lá da frente para vir buscar a bola. Quando ele volta para o ataque já está morto, de cansado. Muitas bolas longas do Everson para o campo de ataque. Então o Galo precisa desse camisa 8 estilo Gerson. Sim, né? Devido às Gerson já proporções. foi para a Rússia. Já foi embora, né? Rumou. Aí você está me falando de janela. Aí no último programa a gente saiu falando que o Rafael Menin daria uma entrevista com a imprensa, reuniu a imprensa para poder passar limpo do que está acontecendo com o Atlético. Aí nós temos que a janela de transferências não deve ser essa coisa toda não, hein, Mike? Ele já deixou bem claro, né? E assim, ele deixou bem claro, o Paulo Brax já deixou bem claro, né, em outras entrevistas, outras ocasiões. Então assim, o torcedor não precisa criar muita expectativa, né? Vai com o que tem, com algumas contratações pontuais e com algumas saídas também, né? E o detalhe é que a torcida não aprovou muito essa coletiva dele não, hein? Ficou na bronca porque ele disse que precisa, para o Atlético sair da situação ruim financeira que está, vai precisar de um aporte financeiro na casa de 600, 700 milhões. Quem vai investir sem saber
se vai ter retorno no clube, já que o Atlético está devendo, agora até o Botafogo está querendo pelo o dinheiro do Júnior Santos, tem o caso Daverson ainda com Cuiabá e outros tantos. Fica difícil, né, Maicon? Ô Paulo, assim, assim eu não sou economista e tal, mas eu tenho a impressão que esse negócio de SAF só vai dar certo para quem for campeão. Porque aí você vai ter uma renda maior, né? Vai ter receitas maiores e tudo mais. Os primeiros a ter SAF, Atlético, Botafogo, Vasco, são os famosos boi de piranha, né? Que os times que entrou primeiro e Na assim, verdade, o Cruzeiro puxou a lista, né? E o Cruzeiro também, com o Ronaldo. Então, assim, foram os primeiros e eles vão ser os exemplos. Se os grandes empresários vão querer entrar nesse negócio do futebol, que é meio arriscado, né? Essa areia movediça ou não. Mas, na verdade, se você pensar, por exemplo, o Atlético já era uma SAF, porque quem comandava tudo eram os menins. Sim. Só não era confirmado. Isso. No caso do Botafogo, aí já é outra história. No caso do Cruzeiro, com a chegada do Ronaldo, foi outra história que reverberou na volta do Cruzeiro para a Série A e numa venda num valor um pouco maior para o Pedro, que agora ele está aí, depois de um ano e pouco, entendendo o mercado. Sim. E trazendo situações para o Cruzeiro. Sim. As contas estão equilibradas, vamos dizer assim. Está devendo, mas as contas estão equilibradas. Mas você pega, por exemplo, o próprio Cuiabá, o Mirassol, eu acho que o Mirassol também, o Cuiabá era comandado por empresários lá da região. O que eu não acho que é tanto desse jeito como gosto de estar falando, não. Sabe por quê? Porque eu acho que não depende das conquistas, dos títulos. Depende de como você vai disputar os campeonatos. Por exemplo, uma SAF igual o Atlético, igual o Cruzeiro, são SAFs que pela grandeza das equipes, tem que organizar a casa e montar time para os caras ser campeões. Os times baterem campeões. Sim. Agora, uma SAF... que é o América, por exemplo, se conseguir um investidor, é uma SAF que vai organizar com o principal objetivo de vamos manter na Série A e beliscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, nesses casos. Então, eu acho que não é nem tanto o título, é organização que esses caras precisam ter. Sim. A partir do momento que eles se organizam financeiramente para gerir o clube, a história vai ser outra. Exatamente, e concordo com você, Paulo. E assim, esses serão os cases, né, das próximas SAFs. Aí você tem exemplos de todos os tipos, as que estão dando certo, as que não estão dando certo, e cada um vai ter que puxar para o seu lado, né? Mas assim, em relação à coletiva do Rafael Menin, eu acho que sendo ruim ou não, ele precisava falar, alguém precisava falar, né? Sim. E eu acho que o saldo foi até positivo, Paulo. Quem foi na coletiva recebeu um documento, né, detalhando ali a situação da dívida e tudo mais. Eu acho que foi positivo, sim. Claro, teve alguns momentos ali que ele foi mais ríspido, né? Embate com os colegas nossos. Eu acho desnecessário, porque você cria uma figura ali de uma pessoa meio ranzinza, antipática, né? Então, eu acho que tudo que o Atlético não precisa nesse momento é desse distanciamento de torcida e membros da diretoria. Mas eu acho que valeu e é um realinhamento de expectativas. Resumindo, o Atlético precisa de aporte financeiro para poder sair dessa situação e vai tentar correr atrás disso. Né? Exatamente. Então o Atlético só vai voltar a campo contra o Bahia no dia 13, uma briga direta aí pelo G6, e aí a gente vai acompanhar. Enquanto isso, você acessa lá o hojeemdia.com.br, que a gente vai ficar por dentro do mercado do Atlético e também as outras informações do dia a dia. Quem sabe o Hulk não vai comprar aí outra mansão, o Arana não vai ter mais 20 ratos para ele poder pegar e o Scarpa vai ficar andando de skate aí em BH. Tudo isso você vai acompanhar também nesse período de férias do Atlético. Vamos mudar o lado da Lagoa e vamos passar para o Cruzeiro? Vamos lá. Cruzeiro que teve também esse último jogo antes da pausa do Super Mundial, numa chuva tremenda lá em Salvador, então não teve futebol para a gente poder debater. Uma vitória do Cruzeiro colocaria o time na liderança do Brasileirão. A vitória não veio, eu acho, Maicon, e também acho que você tem essa opinião, que a vitória não veio por causa do temporal. Impediu tanto o Cruzeiro como o Vitória de jogar naquele gramado. E aí a gente tem que entender o porquê que o jogo não foi parado. Eu falo pelo seguinte, o grande
destaque, infelizmente, da partida foi essa lesão que vocês vão ver na tela aí, ó, que a gente vai trazer, que é do Jamerson, Isso. do Vitória, um incidente de trabalho do Eduardo que acabou atingindo ele para até ano que vem, né, Mike? Pois é, Paulo. Antes do jogo, né, a gente estava passeando pelas redes, o pessoal dizia que seria mais prejudicial para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um time mais técnico e a situação da chuva igualaria as forças dentro de campo, né? Mas assim, foi péssimo para o Vitória também, porque perdeu um atacante, né? Que vai parar até o ano que vem, igual você destacou. Assim, Paulo, nós temos um mês pela frente de férias, esse jogo poderia ter sido adiado, ter sido disputado hoje. Você né? sabe por que eu acho que... Eu até estava comentando com os amigos. Você sabe por que eu acho que o jogo não foi adiado? Por quê, Paulo? Porque a partir de hoje, os times deram férias para os jogadores. Então, a maioria dos jogadores devem ter se programado comprando passagem para sair hoje, né, sexta-feira, 13, de manhãzinha, para poder ir para onde quer ir, né? Praia, sei lá mais o que, resort, bababá. Então, por causa disso, eu acho que não foi cogitado o adiamento da partida, porque você não ia ter outra data. A não ser que fizesse depois do dia 26, que é quando os atletas voltam. Aí a CBF poderia marcar, mas e aí? O Vitória teria essa data? Entendeu? Porque o campeonato só volta 13, só que do dia 3 até o 6 ou 8, não me lembro aqui agora, o Cruzeiro vai estar na Vitórias Cup, lá no Espírito Santo. Dia 26 se representa. Teria poucos dias para se preparar para recomeçar esse jogo que teria que ter sido adiado. Uma possibilidade interessante, Paulo. Eu não tinha pensado nisso, né? Mas assim, o certo é que era inviável, né? Total. Ter jogo naquele estado ali, né? Não teve jogo, foi polo aquático. Lembrou muito aquele Atlético Internacional, né? Na Arena MRV o ano passado. E aqui ainda foi um pouco melhor. Sim. Aqui ainda foi um pouco melhor, porque você via algumas poças, né? Lá não, lá o campo estava encharcado, o perigo estava iminente, estava tudo caminhando para ter uma tragédia igual foi com a do menino rompendo os ligamentos todinho. Pois é, uma tragédia que assim, deixou todo mundo em estado de choque. Quem trabalhou no jogo, quem assistiu, o próprio Eduardo, né, chorou durante a partida, né? Foi uma situação assim muito desesperadora, né? E tomara que ele possa ter uma pronta recuperação, Paulo. O certo é que o Cruzeiro sai no prejuízo porque poderia ter assumido a liderança do campeonato ontem. E quem ficou feliz da vida foi o Palmeiras e o Flamengo, porque além do empate do Cruzeiro, teve a derrota do Bragantino. Sim. Né? Os dois vão ter jogos a menos para fazer depois do retorno do Super Mundial. Ou seja, rodada mais do que especial para Flamengo e Palmeiras. Né? A única vantagem do empate para o Cruzeiro, igual você citou a tabela, é que ele para nos 24 com 12 jogos. Isso. O Flamengo tem 24 com 11. O Bragantino com 23 tem 12. Isso. E o Palmeiras com 22, 11 fecha o G4. Exato. Só que o Fluminense, que também está no Super Mundial e não jogou, o Fluminense em sexto tem 20. Então, ou seja, se viesse uma derrota, o Cruzeiro correria risco de deixar o G4, né? Isso. Por causa de Palmeiras e Fluminense, por exemplo. Apesar que não, porque o Bragantino que perderia a vaga. Exatamente. Aliás, se tivesse derrota, ele correria o risco. Com o empate, ele é garantido, no mínimo, na quarta colocação. Exato. E fica ali coladinho, pode ser só 3 pontos do Flamengo, porque o Flamengo, a rodada dele adiada, é o jogo contra o terrível Sport. Né? Exato. Então, quem sabe o Sport na volta também não vira outro time aí, o Leão ruge pra cima do Flamengo, o Leão que tem 3 pontinhos só e é o último da tabela, vai que ele apronta e tira ponto do Flamengo para ficar bom para o Cruzeiro, né? E o Palmeiras, a rodada adiada dele é contra o Juventude, que é o penúltimo. Exato. Ou seja, se tivessem jogado, a chance deles ganharem agora era gigante. Agora, dia 13 de julho, 12, 13 de julho, que é quando o campeonato vai voltar, a gente já não sabe. Exato. Porque aí vai depender de como cada time vai vir.
Então é isso, o Cruzeiro volta dia 13. Dia 13 não. No Brasileiro é dia 13, para jogar contra o Grêmio. Só que antes, nessa pausa, ele volta dia 26 aos trabalhos, porque vai ter esses 2 jogos amistosos já definidos lá no Kleber Andrade, no Espírito Santo, de uma forma que o Jardim já disse que ele gosta, né, Mike? Quer deixar os caras prontos para, quando voltar a sequência do Brasileiro, tá bem. E até para não perder o ritmo, né? Isso aí. Agora, assim, até uma discussão para a gente trazer nos próximos programas, até que ponto essa parada pode ser prejudicial para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro está embalado, né? Então, assim, você tá quente ali com sangue quente, dá essa esfriada, vamos ver como é que volta depois. O ano passado eu lembro que o Atlético ficou 12 jogos com o Milito, jogando quarta e domingo, 12 jogos invicto. A partir do momento que ele ganhou as pausas de quarta-feira, o time despencou. Verdade. Né? Perdeu o ritmo. Então, assim, eu acho que é uma questão que, para alguns, pode até preocupar, viu, com essa volta. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma visão desse embalo do Cruzeiro, vai ser justamente porque não vai ser um amistoso contra o Joãozinho da Terra. Não é isso. Vai jogar contra o Estudiantes e o Defensa e Justiça da Argentina. Então serão adversários qualificados que ele vai pegar, que vão estar em ritmo também de preparação para começar a temporada deles, além de sequência de Sul-Americana e Libertadores e coisas assim. Então, ou seja, para o Cruzeiro, aquela ideia de competir, eu acho que ali a gente vai ter ativada poucos dias antes uma semana antes, praticamente, da volta do Brasileirão. É verdade, sobretudo porque são times argentinos, né? A gente sabe que Brasil e Argentina, até em bolinha de gude, né? Gera essa rivalidade, então eu concordo com você, Paulo, acho que vai ser muito importante esses 2 jogos. Lembrando que o Cruzeiro pode vir com muitas mudanças, né? Nessa janela, nós já tivemos aí o Juan Dineno se despedindo, indo para o São Paulo. Tem a questão... já estreou, né? Na derrota pro Vasco por 3-1. Coitado de Dineno, já chega... Tomou uma traulatada lá no Morumbas, que eu vou te falar, viu? Pois é, situação dura. Tem a questão do Lautaro, né, Paulo, que a gente não sabe se ele fica, se vai embora. Gamarra é certeza que não vai ficar. Porque nem relacionado para ir para esse jogo do Vitória ele foi. A expectativa a tendência é que ele retorne para o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense negocie ele com o Olímpia, que é de onde ele veio antes de ter assinado com o Atlético Paranaense. No Cruzeiro ele está emprestado. E uma contratação daquela coisa estranha, né, que a gente nunca entende no futebol, porque, assim, ele chegou com o Jardim já no Cruzeiro, né? No início de trabalho ali. No início, mas ele veio na mudança. O Matos, que hoje já está no Santos, deixou o Cruzeiro, né? O Matos que buscou para fazer essa transição aí de Diniz para Jardim. Aí com o Jardim, o Gamarra não floreou e nem conseguiu, nem rigando ele virou alguma coisa, viu, Maicon? E pode ser que traga um zagueiro, né? Já com essa saída do Gamarra. Sim. Até porque o João Marcelo acho que volta só no final do ano, né? Zagueiro, ponta, eu acho que esses são... E talvez um lateral, esses devem ser os alvos do Cruzeiro para essa janela de julho, que vai de julho a setembro. Então é uma janela extensa, lembrando que o Cruzeiro tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Vai vir forte, viu? Vem forte. Essas duas frentes. Vem forte, já que está beliscando lá em cima. Então, com o time já organizado e chegou a 12 jogos sem perder. Exatamente. Né? Um empate com o Vitória também, você tem essa ideia, a gente não está perdendo. Então segurou a onda. E aí vamos ver como é que vai ser essa volta e também como a gente disse dos jogadores do Atlético, você também vai acompanhar lá no hojemdia.com.br tudo que vai rolar com o Gabigol. O Gabigol será que vai pra onde, hein? Você acha que ele vai pra onde, Maicon? O Gabigol ele é meio discretão, assim, né, com a vida particular dele. Mas ele tem meio cara de Disney, sabe? Você acha? E Caio Jorge, o artilheiro? Caio Jorge tem cara de praia, viu? Praia? Gosta de uma praia. Cedo, tá vendo? O nosso Jardim já falou que vai refugiar no colo dos papais. Ele vai para Portugal e Mônaco para poder estar ali buscando energias para voltar dia 26 e
levar o Cruzeiro o mais alto possível. É o melhor lugar que ele tá aí, né? Você tá doido? Ver os pais é bom demais. Ué, vai junto com a família e tal. Então, boas férias para essa rapaziada dos dois times aí. Vamos fechar então, fechar não, mas vamos puxar agora aquela outra história chamada Série B. Nossa. Vamos lá, Maicon? Porque eu vou te contar, viu? O América, depois de 877 milhões, 437 trilhões, perdeu no Independência. Nada. Porque a última derrota tinha sido em novembro de 2023 na Série A pro Curitiba. Encontrou a Ferroviária na estreia do Enderson e tomou coco. Um absurdo, um absurdo. Nada que não possa piorar no América, né, Paulo? Cara, esse final de semana foi data FIFA, então não tinha jogos, né? Então o único jogo que tinha pra gente poder saborear aqui era o América e Ferroviário, sábado, 4h30 da tarde. E a transmissão da Rede TV. Pois é. E eu assisti a rede que mais cresce com você. Só que eu ainda sou mais o nosso SBT do meu Silvinho. Do Silvinho, e da né? minha Paty, que tá dominando lá. Patinha, ó, Pátia Bravanel. Pois é. Mas assim, foi um jogo ruim, Paulo. Foi um jogo horroroso, o América não apresentou nada, parece que ele piorou, sabe? Se eu te falar que eu trabalhei nesse jogo, você acredita? Você trabalhou nesse jogo. Você é doido, menino. Coisa. Não, o problema não é só esse. Sabe o que pra mim foi o pior? O América teve chance de marcar. O América teve chance de ganhar a partida. O Bigode teve uma hora que o Stênio, que desencantou e fez o primeiro gol, o Stênio ele dá um passe cruzado assim, que se fosse em outras épocas, o América tava ganhando já. Se fosse em outra época, o Bigode vinha, dava um carrinho e pronto, acertava a bola. Ele viu a bola passar só naquele passinho do Urubu Malandro. Pai, pô, não vem no pé. Aí não tem como. Vai ganhar como desse jeito? Não tem jeito, Paulo. Se não reforçar, não adianta, não vai brigar lá em cima nunca. Não é o Enderson que vai salvar, não. Exatamente. Então, assim, foi um resultado desastroso, em termos de tabela péssimo, em termos de moral também muito ruim. E assim, pode ser o divisor de águas, né, no campeonato, porque a Ferroviária não vai lutar lá no G4, né? Bem provável que não. Bem então, provável assim, que não. Foi uma derrota muito ruim, Paulo. E você falou da tabela, o América parou nos 13, o Curitiba, que é o quarto, fechando o G4, que o que importa é ficar entre os quatro. O Curitiba já está com 20, e o pior, que é o que a gente não queria nunca falar disso aqui do América. O América está só 3 pontos do Z4. O Botafogo tem 10 pontos. Exatamente. Aí não dá, né? Não dá. O Atlético a gente sabe que a briga do Atlético é para permanecer. Mas o América a gente projetava algo melhor. E se continuar desse jeito aí, vai ficar América e Atlético brigando ali para ver quem cai. Aí não dá. Aí não dá, não. Ou muda a história toda e contrata. Não tem dinheiro. Então, meu amigo, se não tem dinheiro, tem que tentar arrumar alguma alternativa para tentar trazer jogadores que conhecem a Série B. Exatamente. Não só apostas de 20 e poucos anos. Exatamente, Paulo. E assim, o América nos 2 últimos anos aí tentou com técnico caseiro, né, de casa, e praticamente perdeu metade do ano, né, Paulo? Então, 2 anos seguidos perdendo metade por causa de apostas. Aposta, eu acho que não vale, não cabe mais a aposta, e eu acho que até por isso que trouxe o Enderson, né, que é o rei do acesso. Tem uma esperança aí com ele, mas com o time que tem aí, pouco provável. Tomara que o América engate uma sequência de 6, 7 vitórias, dê um salto na tabela, mas tá difícil. O mesmo aconteceu com o Atlético. Tomou coco não foi nem estreia, porque o Portuga que foi contratado, ele acompanhou a partida dos bastidores e viu o Amazonas ganhar de 1-0 fora de casa. Aí agora, né, hoje, 7 horas da noite, o América encara o Vila. Jogo difícil. O América não ganha fora na Série B. É a hora de mostrar que a chave virou e ganhar do Vila lá em Goiás. E o Atlético, na Arena Sicredi, volta a jogar em casa. É a chance de mostrar que a força é dentro de casa, que vai ter força para poder batalhar, pega o Operário. Amanhã, sábado, 8h30 da noite. Horário bom, hein? São João del Rei ali, tudo pertinho. Friozinho, né? Você toma um negocinho mais quente em vez daquele mais geladinho.
Não esquece de filetar. Só que etapa, só. Olha o barulhinho da faca passando, ó. Só filetando, hein? Toma um, dureza, né? Aquele dedinho ali pra dar a estufada no peito, acabou, filho. E acabou, né, Paulo? Caldeirão, Paulo. Tem que fazer um caldeirãozinho ali, encher o estádio, fumaça, foguete e tudo, e para ver se dá essa volta por cima. Para mim, a última esperança é a volta para a Arena Sicredi. Se não virar, eu acho que dificilmente escapa. Tomara que vire. Também tudo do América e do Atlético você encontra lá no hojeendia.com.br e nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia. Vamos trazer o Mundial antes da gente falar da conquista do Mundial do Ancelotti? Vamos lá. Vamos trazer o Mundial de Clubes. Começa esse fim de semana. Palmeiras e Porto, 7 horas da noite. Jogão. Jogo bom? É o melhor jogo da primeira rodada. Vou trazer só os brazuca, tá? Bora. Isso, Palmeiras e Porto no grupo A. No grupo B, no domingão, 11 horas da noite. Aí não tem Delícia jeito. de horário, hein? Aí não tem jeito. O Botafogo contra o Seattle. Hein? Esse aí não vai dar pra eu ver, não. Vai, só. Seattle Sounders e Botafogo. Aí, isso no grupo B, né? Depois, no grupo no grupo D, teremos Flamengo na segunda-feira contra o Esperance. E aí? Esperança pro rubro-negro, né? Eu acho que o Flamengo ganha esse jogo, viu? Tomara, né? Vamos ver se o Mengão. E aí no grupo F teremos Fluminense e Borussia Dortmund na terça-feira, 1h da tarde. Esse Palmeiras e Porto, Fluminense e Borussia vão ser aí as grandes atrações aí pros brasileiros. Os melhores, né? Então vamos. E lembrando que nós vamos ter um Botafogo PSG também nessa primeira fase, viu? Vai ter jogo bom. Vai ter jogo bom. E o ex-time de Carlo Ancelotti vai pegar o Al Hilal na quarta-feira, 4 horas da tarde, Real Madrid. Pois é. Al Hilal, que era o time do Matheus Pereira, do Neymar. Exatamente. Né? Do Jorge Jesus. Que aí acabou ficando pelo caminho, porque o Ancelotti foi lá e bocanhou a vaga na seleção. Pois é. E assim, o jogo de abertura vai ser Inter Miami e Al Ahly, né? Que é o time do Messi, né? Exatamente. Amanhã, às 9 horas da noite, uma ótima atração aí para quem não vai querer sair, né? Porque vai estar frio em Belo Horizonte. Ficar quietinho em casa. Dá para fazer o mesmo esqueminha lá lá de São João del Rei, junta uma rapaziada, junta as famílias aí e vai comemorar e ver o Messi. Ver se o Messi vai fazer alguma coisa. Eu sou apaixonado com esses torneios, Paulo. Porque tem jogo o tempo todo, sabe? É isso mesmo. Você liga a televisão ali, tem jogo o tempo todo, é bom demais. E de países diversificados, né? Exatamente. Isso que é o bom. Só os melhores, né? Agora, pra gente fechar o nosso programete, vou até guardar o telefone aqui, que não precisa mais de nada, porque, vamos bater palma pra quem? Vinícius Júnior ou pro Ancelotti? Ou a dupla de dois? Porque os dois são de ex-Real Madrid e conquistaram a vitória num jogo terrível, tenso pro Brasil, e um jogo contra o Paraguai no dia que Ancelotti completou 66 anos, e de quebra, além do presente que deve ter ganhado aí, que deve ser 1 milhão, né? Esse homem deve ter ganhado 1 milhão de presente. Ele conquistou a vaga para o Mundial antecipado, restando 2 jogos aí. Paulo, assim, eu achei que o Brasil jogou pro gasto. Né? Não fez um grande jogo, mas também não jogou mal. Os jogos contra o Paraguai são... É um time chato de jogar. É igual o Corinthians. Todo jogo do Corinthians é ruim. Porque... E detalhe que foi na casa do Corinthians. E na casa do Corinthians. Porque o time não desenvolve, não deixa o outro time desenvolver. Mas o Brasil fez pro gasto, né? E o Vinícius Júnior vai se tornando protagonista do time, né? Vai tomando esse lugar do Neymar. Tomara que o povo esqueça um pouquinho o Neymar, né? Mas assim, classificado, agora é pensar no Mundial, né? Na Copa do Mundo. O Ancelotti tem muito que acertar ainda com essa seleção. Mas assim, às vezes que o Brasil chegou desacreditado nas Copas, ele ganhou, né? 94, 2002, quem sabe o ano que vem, né? Mais difícil, né? Eu entendo esse lado seu aí, da emoção. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas eu não tenho não tô tão iludido com a Copa, não.
classificar no Sul-Americano, nas eliminatórias sul-americanas, era teta. Era teta. Difícil. De 12, 15 clubes passa 14. Então não tem como ficar fora disso. E ainda você tem chance de repescagem. Então era teta o Brasil passar. O negócio era desempenho e vontade. Esse jogo, a única coisa que eu vi, pelo menos um pouco do primeiro tempo, foi o Brasil com vontade de jogar. Tá pecando ainda em arremate final, em conseguir fazer gols. Mas vontade teve. Era o que já estava faltando. Já é um bom caminho, né, Paulo? É um bom caminho. Primeiro passo. Agora nós vamos esperar, deixa os caras também quietinhos na deles e vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Depois tem 2 convocações, quem sabe aí não tem Caio Jorge, Lianco, só para aproveitar esses jogos não vão valer nada esses 2 últimos aí. Não é não, Maicon? É isso. Vambora? Bora. Lembrando que nas próximas semanas a gente vem com esse lance de mercado e pouca coisa do futebol mineiro, porque o foco das atenções está lá nos Estados Unidos com este Super Mundial de Clubes, que você vai acompanhar também informações lá no hojeemdia.com.br. Fechamos? Fechamos. Valeu, galera. Semana que vem a gente volta com mais informações. Um abraço para todos e aqui em BH tá frio. Esquenta o peito naquele esquema que eu falei que você vai se dar bem, hein? Fechou. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.